Fala, galerinha. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você esteja me assistindo, o importante é estudar geografia. Galerinha, no dia de hoje, nós vamos aí estudar, um pouquinho sobre os aspectos naturais do continente africano, tá? Olha aí que slide lindo, maravilhoso, perfeito. Aspectos naturais do continente africano. Nesta aula, vocês vão entender as dinâmicas, que permeiam o clima, a hidrografia, o solo do continente africano, tá? Então, já peço aí que você pegue o seu caderno e a caneta e embarque comigo nesta viagem. Vamos nessa. Galera, primeira coisa, vamos localizar o continente africano, tá? O continente africano está localizado na zona intertropical da Terra. É o único que se estende pelo hemisfério norte e sul, atravessado pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. Olha aí, vamos identificar onde é que está o continente africano? Ah, perfeito, olha aí, o círculozinho já mostrou para a gente onde é que está o continente africano, ok? Ah, e lembrando, a África é o quê? A África é um muito bem, continente, tá? A África é o terceiro continente mais extenso, atrás da Ásia e da América, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo continente mais populoso da Terra, atrás da Ásia, tá? Então, veja aí o continente africano, ok? Tranquilo, né? Tranquilo até aqui. O importante é que vocês precisam saber, ó, o que, que a gente vai copiar aqui nessa parte. Primeira coisa, isso daqui, né? Gente, copiou. Porque o zoom está diferente essa parte aqui, tá? Localizando o continente africano, ok? Vamos nessa, deixa eu limpar aqui a tela. Vamos seguir. O continente africano é cortado por três paralelos principais. A linha do Equador, o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Possui grande parte do seu território na região intertropical. E essa localização na região intertropical, ela justifica a predominância de climas quentes e secos no continente africano, ok? Mas lembrando, no continente africano vamos encontrar também o clima frio de montanha. Esse clima frio de montanha nós vamos encontrar justamente nos pontos mais elevados, tá? Lembra aí da questão, os elementos e fatores do clima? Bom, quanto mais alto, mais frio. Lembra que o Sol ele vai esquentar primeiro de baixo para cima. Ele não esquenta de cima para baixo. Ele primeiro vai esquentar as partes mais baixas e depois ele vai subindo, né, o calor. Mas o ar, ele é um péssimo condutor de calor. Ou seja, esse calor emanado pelo Sol, que aquece a superfície terrestre, ele não consegue se elevar, não consegue chegar aos pontos mais altos. Resultado, o que vai acontecer? Vai acontecer que nas partes mais elevadas vai ter a presença de neve, tá? Ter presença mais fria, na verdade. Essa partezinha, copia aqui, por gentileza, essa parte, ó, tá? Que vai falar sobre a linha direitinho, ok? Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. Tudo bem? Pausa aí, copia aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Características climáticas do continente africano. Por ser cortado pela linha do Equador e ter grande parte de suas terras situadas na região intertropical, o continente africano apresenta predomínio de climas quentes. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Predomínio de climas quentes. Veja aqui, ó, apesar de estar em espanhol, a gente consegue entender, né? Climas quentes, climas temperados, climas mais frios. Esse clima frio, referente à alta montanha, ó, veja que é em pontos específicos, em pontos do continente africano, que nós vamos encontrar uma elevada altitude. Tá? Partindo do Equador, tanto para o norte, tanto para o sul, vamos encontrar o clima equatorial, tropical, semiárido e desértico. Os climas mais amenos do continente africano podem ser presenciados nas altas altitudes do relevo e nas zonas temperadas, onde encontramos o clima mediterrâneo e oceânico, que é essa parte aqui que eu falei. Ó, tá? Aqui a gente tem a parte norte, aqui a parte sul, tá bom? Veja que nesses pontos com a coloração azul, a gente vai encontrar o clima tropical de altitude.
tá bom? Tropical de altitude. Vamos lá. Tá vendo que é bem tranquilo? Bem tranquilo, né? Características gerais do continente africano. Ó, o continente africano apresenta formação geológica antiga, o que pode ser constatado pelas baixas altitudes, tá? Encontradas na maior parte desse continente. Há predomínio de planaltos no relevo africano. As maiores altitudes podem ser observadas na porção norte e na parte oriental, onde temos formações de relevo com mais de 5.000 metros de altitude. Galerinha, ó, o que a gente vai copiar aqui? Essa parte, tá bom? Essa parte e essas duas aqui, ó, ok? Essas duas aqui, tá bom? Então, pausa o vídeo e aí copia as partes. Unidades do relevo africano, como é que o relevo está dividido? Isso aí tem lá no livro de vocês também, né? O Planalto Setentrional. Lembra que esse nome setentrional é norte, tá? Significa norte. Então, se no seu livro não tiver norte, coloca norte ao lado do setentrional para você se lembrar, tá bom? Planalto Central Meridional, Planalto Oriental ou Montanhas do Leste. Tá? Essa forma que é dividida em 3 compartimentos, tá bom? No Planalto Setentrional, o que a gente vai encontrar? Nós encontraremos ali cadeias de montanhas do Atlas, tá? É um dobramento moderno. Lembra que eu falei que boa parte do relevo do continente africano ele vai ser antigo, a predominância, né? Mas não significa que a gente encontre aí dobramentos modernos, tá? Então, cadeias de montanhas do Atlas, tá? Tudo direitinho, isso aí você pode ver também no seu livro, no seu caderno. Tá? Planalto Central Meridional, Centro-Sul, o que a gente vai encontrar lá, né? O Planalto Central Meridional abrange a porção centro-sul do continente africano. Seu ponto culminante é o Monte Drakensberg, com 3.300 metros de altitude. O Planalto Central Meridional apresenta também duas importantes depressões, a Bacia do Congo e o deserto do Kalahari. Tá? E no Planalto Oriental, a gente vai encontrar o Planalto Africano, encontramos relevos com grandes altitudes. Também encontramos nessa porção do continente grandes depressões e fossas tectônicas que originam alguns lagos, como o da Tangânia, o Vitória e o Niassa. No Planalto Oriental, localiza-se também o pico culminante da África, o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. E vai ser nesse Monte Kilimanjaro que nós vamos encontrar o clima frio de montanha, tá bom? Olha aí o que eu acabei de comentar para vocês sobre a presença de neve, né? Veja que a girafa não é um animal adaptado a frio, né? Para você encontrar neve no mesmo espaço que a girafa. Só que nesse caso, o que vai influenciar vai ser justamente a questão da altitude. Ser quanto mais alto, mais frio. E eu trago a ideia aqui também para vocês, é que vocês prestem atenção também na questão da vegetação. Veja como a vegetação da savana ela é constituída. Arbustos, né? Árvores com troncos tortuosos, tá? Espaçadas, tudo bem? E veja também a presença ali de neve, ok? Essa parte aqui do Rift Valley é onde vai encontrar o movimento das placas tectônicas. Lembra que as placas tectônicas elas se separam. Na verdade, as placas fazem 3 tipos de movimentos. O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transcorrente. Lembram disso lá do 6º ano e também aqui do 8º ano que a gente estudou? Bom, na parte do Rift Valley, ele vai acontecer o afastamento do continente africano. É como se o continente africano estivesse ali se abrindo ao meio, tá? Então, é muito importante que a gente saiba desse detalhe. No Planalto Oriental Africano, também encontramos o Rift Valley, um vale formado por várias falhas geológicas, que apresentam movimentos divergentes, ou seja, movimentos que se separam das placas tectônicas africana e da arábica, que ao se afastar estão formando um imenso vale no sentido norte-sul, ou seja, estão partindo o continente africano. Tá? Importante a gente saber disso daí. E aqui é um processozinho da formação do Rift Valley, né? Quando as duas placas tectônicas estão se separando através dos movimentos lá da astenosfera, né? O movimento de convecção, lembrei, das correntes de convecção, tá? Vai fazer com que as placas tectônicas elas se separem. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho de bioma. Em virtude da ampla diversificação climática, o continente africano apresenta uma grande diversidade de biomas. Quais são? Floresta equatorial,
tropical úmida, savana. Aqui no Brasil recebe o nome de cerrado, viu? É o mesmo. Estepe, desertos, vegetação mediterrânea e vegetação de alta montanha. Olha aí a floresta do Congo, né, onde está localizada a floresta na região equatorial da África, desde o Golfo da Guiné até as montanhas da porção oriental no continente. É a segunda maior floresta tropical do mundo, menor apenas que a nossa queridíssima floresta amazônica, que possui fauna e flora diversificada. Tá? Aí a gente chega na savana africana. Na savana é uma vegetação típica de regiões de clima tropical, que apresenta estação seca bem definida. A savana africana é composta por árvores esparsas, arbustos e gramíneas. Na savana africana encontramos uma rica fauna com leões, elefantes, zebras e girafas. O que vai diferenciar a savana africana do cerrado brasileiro é justamente a presença desses animais, e que também lá na savana africana chove mais, enquanto aqui no Brasil, né, no cerrado, chove menos. Eu tenho uma pergunta para vocês: essa zebra aí, hein? Preta com listas brancas ou brancas com listas pretas? Ah, depois eu quero saber, viu? Coloca aí no chat. Coloca aí no chat se a zebra é de lista preta ou de lista branca. Vamos lá. A estepe africana, né, encontra-se nas áreas onde predomina o clima semiárido, portanto, na faixa de transição de climas mais úmidos para os desertos, ou seja, uma região semidesértica. A estepe é composta por uma vegetação herbácea e alguns arbustos semelhantes às pradarias, todavia, mais ressecadas e mais esparsas. É uma área muito vulnerável ao processo de desertificação. Lembra que eu falei para vocês o que é o processo de desertificação na área? Lá no continente africano está acontecendo muito isso. Uma área que até então não era considerada um deserto, mas o homem está fazendo com que aquela área se transforme em um deserto. Como, professor? Desmatando, diminuindo, impactando o processo de evapotranspiração. Vai inibindo o processo ali da formação de chuvas, tá? E aí tem a vegetação de altas montanhas, né? De montanha, na verdade, encontramos também no continente africano vegetação de montanhas. Nas regiões montanhosas, a vegetação varia de acordo com a altitude. Podemos encontrar diversas formações vegetais no ambiente montanhoso. É comum encontrarmos as neves no topo. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais alto, mais frio? Muito bem. E os desertos, né? Quais são os desertos africanos? A gente vai ter ali o deserto do Saara, deserto do Kalahari, né, os mais conhecidos, mas a gente também vai encontrar o deserto do Arábia, o deserto da Arábia e o deserto da Líbia. Então perceba que o continente africano é um continente, né, cortado por desertos. E veja que, apesar, né, de todos esses fatores limitantes, o continente africano ele vem buscando progresso na parte econômica, que a gente vai estudar depois, tá? Essa parte aqui é só para aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do deserto, né? Raízes profundas, caules para poder servir, poder captar essa água. Lembra das plantas xerófitas, né? Aqui a gente tem os cactos, cipó, mandacaru, xique-xique, tudo isso aí relacionado às plantas xerófitas, tá? E a gente tem hidrografia. Na hidrografia, a gente tem um destaque para esses rios, principal o Rio Nilo, né? Aí na disciplina de História, você já deve ter visto muito falar sobre o Rio Nilo, a importância do Rio Nilo, do Rio Congo e do Rio Níger, tá bom? Galerinha, nossa aula finaliza aqui, tá? Desejo para vocês aí bons estudos, tá? Qualquer dúvida pode chamar e até breve. Tchau, tchau.